carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Curva sua cabeça mais uma vez em oração. Senhor, em nome de Jesus, a gente precisa te ouvir nessa noite. Amém, Senhor. Que a tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos. Jesus, Que o Senhor ilumine o nosso caminho. amém. Que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade. Amém, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça para Amém. obedecer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós estamos assim, num dia de aniversário, a gente obviamente é tendente a olhar um pouco para trás, e a gente também traz à memória as coisas boas que o Senhor tem feito, as coisas boas que têm acontecido, as bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida até aqui. Embora a igreja seja muito jovem, a gente olha para trás e a gente vê assim quantas coisas o Senhor já fez. E ao mesmo tempo é necessário também o exercício de olhar para frente e olhar para o futuro, para que a gente entenda quais são os nossos desafios, para onde a gente precisa ir, onde a gente ainda precisa chegar. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos um tempo de transição. Nós percebemos um tempo em que muita coisa já tinha acontecido. Nós vemos no ministério de Elias um tempo duro para o povo de Deus, um tempo marcante, um tempo muitas vezes angustiante, onde a idolatria havia infiltrado dentro do povo de Israel por meio de Jezabel, onde profetas estavam sendo perseguidos, onde havia uma dureza de coração, onde prostituição havia tomado conta da nação que deveria se dedicar ao Senhor. Mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa boa acontecendo, porque Deus levanta o profeta Elias no meio desse cenário para combater essa idolatria, para trazer o povo de volta ao Senhor, para deixar um testemunho claro e evidente na nação que apenas o Senhor, o Deus de Israel, é que de fato deveria ser adorado. Enfim, e aí o que nós percebemos é que no meio disso tudo, das maravilhas feitas por meio da vida de Elias, o reino precisava continuar avançando. Só que a partida de Elias estava próxima. A obra precisava continuar prosseguindo. Aquilo que o Senhor estava fazendo no meio do seu povo precisava continuar acontecendo. Mas Elias estava partindo. E aí entra em cena o profeta Eliseu, aquele que sucederia o profeta Elias, aquele que seria o responsável por dar continuidade ao que Deus havia começado a fazer. E quando nós olhamos para esse cenário de transição, para esse cenário de avanço, para esse cenário em que a obra precisava continuar, nós percebemos como Deus estava trabalhando para que a sua obra continuasse naquele tempo difícil. Ao mesmo tempo, a gente olha para os nossos dias, para a nossa realidade. A gente olha para uma igreja com apenas 2 anos. A gente olha para trás e vê que muita coisa boa foi feita. A gente olha para frente e a gente vê que a obra precisa avançar, que muito precisa ser feito. E a gente percebe que a obra precisa ter continuidade. E eu queria trabalhar com você aqui rapidamente 3 lições que o texto ensina para que a obra avançasse naquele tempo, para que houvesse continuidade naquele tempo. E quando nós olhamos aqui para o texto, você percebe que entre Elias e Eliseu havia uma parceria entre
discípulo e entre discipulador, entre discípulo e mestre, e eu quero que você olhe além, porque a presença do profeta no Antigo Testamento aponta para a presença do Senhor Jesus no Novo Testamento. Aquilo que o profeta era para aquele povo, o Senhor Jesus ele é para a nossa geração. Então eu quero que você olhe para esse texto, olhe para a figura do profeta e perceba aquilo que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida. Se você não entender isso, você não entende mais nada daqui para frente. Então, nessa relação de Elias e Eliseu, nós percebemos que num dado momento, Elias chama Eliseu, acompanha o texto aí comigo. Olha aí, capítulo 2. E ele diz assim, olha aí o verso 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Olha só, perceba que no verso 4 existe uma conversa parecida. E o profeta Elias diz assim: o Senhor me enviou a Jericó, fica-te aqui. E a resposta de Eliseu é que ele não vai deixar o profeta Elias. E aí mais abaixo, você percebe no verso 6, uma conversa parecida, e o profeta Elias diz: o Senhor me enviou ao Jordão, fica-te aqui. E ele diz: eu não vou te deixar. Por 3 vezes o profeta Elias disse assim: eu tenho uma missão em outro lugar, eu tenho um compromisso em outro lugar, e eu queria que você ficasse aqui. E o profeta Eliseu insiste em não deixar o profeta Elias. Primeira coisa que você precisa entender aqui: num tempo em que a obra precisava avançar, num tempo em que a obra precisava continuar, nós percebemos aqui um alto nível de comprometimento. Primeira lição que o texto nos diz: comprometimento. O que estava acontecendo aqui, na verdade, não era propriamente o fato de o profeta Elias querer ficar sozinho. Não era porque Elias queria deixar o seu discípulo Eliseu para trás. O que estava acontecendo aqui era um teste de lealdade, era um teste de fidelidade, era um teste para ver até onde o profeta Eliseu estava comprometido. E isso é tão verdade que, se você voltar um pouquinho aqui nos livros dos reis, 1 Reis 19, um dos tempos mais difíceis do profeta Elias, o profeta Elias ameaçado de morte por Jezabel, apesar disso não ser novidade para ele, apesar de ele estar acostumado a lidar com esse cenário da oposição, naquele tempo lá de 1 Reis 19, era um tempo que o profeta estava desgastado, o profeta estava extremamente cansado, extremamente desanimado. Se você ler lá os demais elementos do texto, você vai perceber que o profeta pede para morrer, que ele fala que não aguenta mais nada. Era um tempo difícil. E o profeta Elias tinha um discípulo que nós não sabemos o nome. E aí lá em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 13, diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias tinha um discípulo do profeta, e num dos tempos mais difíceis da sua vida, num dos tempos mais desanimadores, e num tempo em que havia uma dificuldade intensa no meio do povo de Deus, o profeta Elias disse para o seu discípulo assim: você fique aqui, que eu vou prosseguir. E o discípulo do profeta aceita a proposta. Ele não insiste em caminhar com o profeta Elias no tempo mais difícil da sua vida, no tempo do cansaço, no tempo do desânimo, no tempo do desgaste, no tempo da perseguição, no tempo em que a situação não era favorável. E aí você percebe que aquele discípulo anterior não passou no teste da lealdade, não passou no teste do comprometimento, porque para dar continuidade, para que a obra continuasse avançando, para que uma pessoa fosse ferramenta nas mãos do Senhor para aquilo que ele continuaria a fazer naquele tempo, era necessário alto
nível de comprometimento. E aquele rapaz não passou no teste. Como eu disse para você no início, a presença do profeta aponta para aquilo que Jesus viria fazer na nossa geração. E assim como o profeta Elias exigia um intenso comprometimento para quem fosse suceder o que ele começou a fazer, o Evangelho exige autocomprometimento. A vida com Jesus, ser seu discípulo, ser seu seguidor, ser o seu sucessor, exige alto nível de comprometimento. E quando eu falo seu sucessor, para você não pensar que eu estou falando besteira, você vai perceber aqui no texto que o profeta Eliseu pede ao profeta Elias uma porção dobrada do seu espírito. Lembre-se que na cultura do judeu, quando um homem tinha vários filhos, o filho primogênito, ele era considerado o sucessor do pai. Se eles tinham negócios, né? Se no caso era um rei, o filho primogênito é que daria continuidade. E o filho primogênito ele recebia 2/3 da herança, e o resto da herança eram divididos entre os demais herdeiros. Então, quando o profeta Eliseu recebe a porção dobrada, ele está sendo considerado o sucessor, aquele que daria continuidade àquela relação do primogênito. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando envia os discípulos, ele diz que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele faria. Nós somos os sucessores do Mestre. Nós somos aqueles que continuam a fazer o que ele começou a fazer. Só que isso exige alto nível de comprometimento. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que quando você olha para a nossa realidade, quando você olha para a sua igreja, quando você olha para o desafio do Evangelho nessa região, com certeza você vai concluir que muita coisa precisa ser feita, que há muito o que fazer, que a igreja precisa avançar. Isso não acontecerá sem o seu comprometimento. Isso não acontecerá sem a sua lealdade. A igreja do Senhor Jesus não chegou até aqui, preste atenção nisso, por meio dos relaxados. A igreja do Senhor Jesus não chegou até aqui por meio das pessoas que ofereciam a esmola no reino. Quando eu digo a esmola, é porque tem gente que o reino de Deus só recebe da vida dele o resto do tempo, o resto do dinheiro, o resto da energia, o resto da dedicação. Existem pessoas que o comprometimento dele é altíssimo, com muita coisa nessa vida, com o trabalho, com a vocação, com a família, com os projetos pessoais, e você tem que ser comprometido mesmo. Mas o reino de Deus, ele não pode ter o resto da sua vida, ele não pode ter a esmola da sua vida. Com relaxamento, quando o Evangelho ele vira apenas um acessório na sua vida, existe um problema grande no seu coração para ser resolvido. A igreja avança pelo alto nível de comprometimento. A igreja não avançou por meio daquelas pessoas que quando o vento ficava mais forte, essa pessoa ia ficar até mais tarde na cama. A igreja não avançou por meio daquelas pessoas que quando estava quente demais, elas não iam ao culto. A igreja avançou por meio de gente que saiu debaixo de sol, de chuva, carregando um menino no braço, segurando mais 2 na mão, pegando o ônibus, se esforçando. A igreja avançou por meio de gente, preste atenção nisso, que deixou de comer carne para enviar dinheiro para a obra missionária. E hoje nós vivemos uma geração que aplicou no reino a lei do menor esforço. O mínimo que eu puder oferecer é o que eu vou oferecer. Mas o Evangelho exige alto nível de comprometimento. O que Elias estava mostrando aqui, quando ele quer deixar Eliseu em Betel, quando ele quer deixar Eliseu em Jericó, quando ele não quer prosseguir com Eliseu para o Jordão, o que ele está mostrando aqui é que se não houvesse alto nível de comprometimento, não servia para dar continuidade ao que ele começou a fazer. Alto nível de comprometimento. E olha, muitas coisas vão se levantar para te distrair.
para te tirar desse foco do compromisso. Se lembre comigo do Senhor Jesus, Mateus capítulo 3, o Senhor Jesus sendo batizado por João Batista, uma experiência intensa, o Espírito Santo descendo como pomba, a voz de Deus proclamando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Um movimento espiritual maravilhoso. Mateus capítulo 4, Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, 40 dias de jejum. E naqueles 40 dias ali, o texto diz que quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo faz uma proposta para Jesus e diz: por que você não manda que essas pedras se transformem em pães? Havia ali um compromisso do Senhor Jesus, havia ali um propósito, havia ali um movimento de comprometimento, mas havia também uma necessidade justa e imediata, a fome. E o diabo, a proposta do diabo é que, em nome da necessidade imediata, em nome do seu desejo imediato, abre mão do seu compromisso. Aí você continua observando o texto. Num outro momento, o diabo diz para o Senhor Jesus: tudo isto te darei. E ele mostra a ele todos os reinos da terra. Se prostrado, me adorasse. Perceba que o diabo quer tirar o Senhor Jesus de novo desse movimento do comprometimento. Irmãos, o Senhor Jesus, ele subiria aos céus. O Senhor Jesus se assentaria sobre um trono e Deus colocaria todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas primeiro o Senhor Jesus passaria pelo caminho da dor, da humilhação, da agressão, da morte, da cruz. E o diabo oferece para ele tudo isso, todo o reino, toda a glória, sem ter que passar pela cruz. Um caminho mais curto, um caminho mais relaxado, um caminho mais fácil, que não exigia tanto compromisso. Você pode chegar lá sem passar pela cruz. E a proposta que o diabo continua fazendo para mim e para você: você não precisa ter tanto compromisso, você não precisa ser tão dedicado. Existe um caminho mais curto, existe uma forma mais fácil de você chegar onde você quer. Mas essa não é a proposta do Senhor para a nossa vida. Amém. Alto nível de comprometimento. Amém. A obra que precisava continuar naquele tempo, continuou por meio de alguém comprometido. Sem dúvida nenhuma, sua família é digna do seu comprometimento. Sem dúvida nenhuma, o seu trabalho é digno do seu comprometimento. Sem dúvida nenhuma, seus estudos são dignos do seu comprometimento. Mas o Senhor Jesus está acima de tudo isso. E Ele é muito mais digno do nosso comprometimento. A obra avançou naquele tempo por meio de alguém que estava comprometido com o Senhor. Continua analisando o texto comigo aí. Repare comigo, depois dessa conversa toda: fica aqui, ele: não, eu vou, fica aqui, não, eu vou. Aí, no verso 6, ele diz assim: disse-lhe pois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Preste atenção nessa última frase: e assim ambos foram juntos. Irmãos, um fator interessante que a gente percebe aqui no texto é que em tudo que Deus estava fazendo no meio do seu povo naquele tempo, o Senhor fazia uma questão, o Senhor fazia assim gosto de que Elias e Eliseu estivessem juntos naquele tempo. É interessante a gente pensar que tudo que Deus estava fazendo, Ele poderia fazer sem nenhum deles. Assim como aquilo que o Senhor faz no nosso tempo, Ele poderia fazer sem mim, Ele poderia fazer sem você, mas Ele nos deu o privilégio e a graça de participar do que Ele está fazendo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3 que nós somos cooperadores de Deus. E ele ainda diz que um planta, um rega,
e Deus dá o crescimento. Ele chega a dizer que a igreja é uma lavoura, que cada um tem uma função e o Senhor está alimentando e nutrindo aquela lavoura para que ela possa florescer. Mas enfim, o fato é que naquilo que Deus estava fazendo, Deus fazia questão de que Elias e Eliseu estivessem juntos. Segunda lição que o texto nos ensina aqui: a obra avança, a obra tem continuidade por meio do companheirismo. Como eu disse, o Senhor não precisava de mim nem de você, também não precisava de Elias nem de Eliseu, mas aquela aliança entre aqueles dois homens, ela tinha um propósito, porque Eliseu seria de fato intensamente usado pelo Senhor naquela nação, mas ele precisava aprender algo com o profeta Elias. Ele precisava absorver algo da vida do profeta que era o mestre naquele tempo. E Deus poderia ensinar Eliseu sem que ele aprendesse com ninguém, mas Deus preferiu ensinar Eliseu por meio da vida de Elias. E se você perceber o avanço da obra de Deus ao longo do tempo, ao longo da história bíblica, a gente então vai concluir que Deus sempre utilizou desse movimento do companheirismo. Você percebe que Moisés teve Arão, você percebe que Josué teve Moisés, que Davi teve Jonatas, você percebe que Paulo teve Barnabé, teve Silas, você percebe que Jesus enviou discípulos de 2 em 2. Existe um propósito do Senhor em realizar a sua obra por meio dessa vida comunitária. E enquanto a Bíblia diz isso, nós vemos os crentes modernos dizendo assim: a minha vida é só eu e Deus, ninguém tem nada com ela. Esse é o sistema do mundo, você e Deus, porque o sistema do reino é a vida comunitária, é a vida do discipulado. São pessoas abençoando pessoas, são vidas edificando vidas, são vidas trabalhando em vidas, é gente crescendo por meio de gente, é gente abençoada por gente e gente sendo abençoada por meio de gente. E aí, irmãos, quando nós pensamos nessa relação do companheirismo, que parece óbvia para nós, mas o fato é que essa relação do companheirismo, ela não é fácil. Existe em muitos aspectos uma dificuldade de viver em comunidade, de trabalhar em equipe. Existe em muitos aspectos uma dificuldade de trabalhar com os outros. E existem muitas diferenças de dons de personalidade. Muitas pessoas não suprem as nossas expectativas. Um fala demais, outro fala de menos. Alguns fazem raiva em nós. E é difícil a gente muitas vezes conviver em comunidade e em equipe. Mas esse é o privilégio que o Senhor nos deu. Amém. O avanço do reino acontece por meio dessa relação de uns com os outros. E muitas vezes a gente se utiliza dessa desculpa da diferença, da diversidade, para colocar empecilhos no trabalho. Muitas pessoas, inclusive, já decidiram não se envolver mais na obra de Deus. Não abandonaram Jesus, não abandonaram a sua obra, não se desviaram, mas decidiram não se envolver. E eu quero te falar nessa manhã que isso é pecaminoso. E você ofende o Senhor quando você se levanta com esse pensamento. Repare aqui que Elias e Eliseu eram pessoas também totalmente diferentes. Se você analisar aqui a história bíblica, você percebe que Elias era aquele homem mais bruto, era um homem lá na vila de Tisbé, um lugar rural, lá no interior. Elias era daquele tipo de gente de poucas palavras, aquela pessoa mais dura, um homem que gostava de viver de uma forma mais solitária, é o que a gente diria hoje. Elias era um homem bruto, rústico e sistemático. O Eliseu já era aquela pessoa mais serena, o Eliseu era aquela pessoa mais família. O Eliseu, quando Deus o chamou para seguir o profeta Elias, o Eliseu falou assim: deixa primeiro eu despedir da minha família. E o profeta deixou, e ele fez um churrasco, e ele deu uma festa para se despedir. Você percebe nas ações e reações de Eliseu aquela pessoa mais relacional, que gostava de viver no meio do povo, aquela pessoa mais serena. E Elias, aquele homem duro, poucas palavras,
sistemático, e Deus colocou os dois para trabalharem juntos. Ambos foram juntos. Havia um propósito de Deus de que eles estivessem juntos. Essa diversidade no reino trabalha na sua vida. É propósito do Senhor que a gente viva em comunidade. E aí, você, muitas vezes, fica aí negligenciando o envolvimento na obra do Senhor. Você muitas vezes fica aí querendo ter uma postura isolada. Você muitas vezes não quer se envolver porque as pessoas não são como você queria, porque as pessoas não suprem a sua expectativa, como se você também não andasse por aí dando trabalho para as pessoas. Que enquanto você olha para as pessoas ao seu redor e fica pensando que elas são difíceis, não pense você que você é alguém fácil de lidar também não. Do mesmo jeito que você anda tolerando os outros, o povo está se esforçando para te tolerar, dia após dia aí, e o Senhor está sendo gracioso com a sua vida. Irmãos, Ronaldo falou aqui do Davi Lucas. Davi Lucas tem 3 anos, uma criança de altíssima energia, uma criança que veio para moldar o nosso coração, que veio para esfregar assim na nossa cara os nossos pecados, a nossa impaciência, a nossa ansiedade, a ira, veio para trabalhar no nosso coração. É muito mais fácil eu fazer as coisas para o Davi Lucas. É muito mais fácil eu fazer as coisas pelo Davi Lucas do que para fazer as coisas com o Davi Lucas. É mais fácil eu vestir uma roupa nele do que eu esperar ele vestir. Ele começa a vestir uma roupa, aí ele vê um passarinho lá na janela do prédio, ele para de vestir e vai mexer com o passarinho. Isso quando você não põe uma roupa nele, quando você vai ali, você volta, ele está sem ela. Aí eu falo, não, eu mesmo vou vestir, deixar ele pronto e ameaçar ele. Se tirar essa roupa vai ter problema. É muito mais fácil eu escovar os dentes para ele do que eu ajudá-lo a escovar os dentes. É muito mais fácil eu dar banho nele do que eu ajudá-lo a tomar banho. É mais fácil, é mais rápido, é menos desgastante, dá menos trabalho. Só que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu o ajudo a tomar banho, ao invés de apenas dar o banho nele, eu estou ajudando a se desenvolver. Quando eu faço coisas com ele, ao invés de fazer coisas para ele, eu estou o ajudando a melhorar nas suas habilidades. Eu estou colaborando para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Portanto, o Senhor, ao invés de fazer tudo para a sua igreja, Ele faz com a sua igreja. Amém. Que você precisava se desenvolver, que você precisa crescer, porque você precisa se aperfeiçoar, porque os seus dons precisam ser aprimorados. Então, na verdade, quando a gente olha para essa dificuldade toda de fazer a obra de Deus, de se envolver com gente, de trabalhar na relação do companheirismo, não fica aí você pensando que o Senhor precisa de você, não fica aí você pensando que essa igreja precisa de você, não fica aí você pensando que os seus irmãos precisam de você. É você quem precisa dessa obra, é você quem precisa desse desenvolvimento, é você quem precisa dessa relação de companheirismo, porque enquanto você está se dispondo, o Senhor está trabalhando para que você cresça. E diga-se de passagem, é por isso que as pessoas que não crescem são aquelas pessoas que não se envolvem, são aquelas pessoas que não trabalham, são aquelas pessoas que não se dispõem para a vida comunitária, porque o crescimento está atrelado ao envolvimento. A obra do Senhor continuou naquele tempo por meio do companheirismo entre aqueles irmãos. O Senhor tinha algo para fazer e precisava fazer por meio deles juntos. Terceiro e último lugar, acompanhe comigo. Olha o verso 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Verso 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Repare aqui que
o profeta Elias estava nos seus últimos dias de vida. E nos seus últimos dias de vida, o profeta Elias ele parte de Gilgal para ir até o Jordão. Uma viagem de cerca de 80 quilômetros. E Eliseu o acompanhando o tempo todo. Nos seus últimos dias de vida, o profeta Elias, ele decide gastar tempo com a próxima geração de profetas. Repare que ele vai aos discípulos dos profetas que estão em Jericó e em Betel. Ali era uma espécie de seminário, ali é onde estava sendo formado o profeta que seria o proclamador da palavra para as próximas gerações. Elias decide investir os últimos dias se encontrando com aqueles homens. A última coisa que o texto ensina para nós é que a obra do Senhor, ela continua, é que o reino continua avançando por meio da influência nas novas gerações. Repare que o profeta Elias faz questão de mostrar a Eliseu que a influência na nova geração era importante. Outra coisa, você repara aqui no texto que quando ele sai de Jericó em direção ao Jordão, o texto diz que 50 dos discípulos dos profetas estão ali e os acompanham, e eles veem com os próprios olhos Elias abrir o Jordão e passar. Elias faz questão de que os discípulos dos profetas vejam aquilo acontecer. Tudo aquilo era o quê? Era o legado, a influência, era um reforço na fé daquela nova geração de profetas. Irmãos, a continuidade do que Deus começou a fazer está atrelada ao investimento na nova geração. Irmãos, o mundo já descobriu isso há muito tempo e não perde tempo em investir na nova geração. Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele fala assim: Deus tem maneiras diferentes de preparar os seus servos, mas ainda espera que a geração mais velha passe adiante à geração mais nova os tesouros da verdade confiados aos seus antecessores. Irmãos, a gente precisa abrir os olhos para aquilo que o Senhor tem para fazer com aqueles que estão chegando depois de nós. Alguns textos bíblicos que nos ajudam a reforçar isso. Salmo 48, do 12 ao 14 diz assim: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Salmo 71, verso 18: não me desampares, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Salmo 78, 3 e 4: o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos, pois contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Salmo 145, 4: uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. O investimento na nova geração. Quando nós falamos disso, você não deveria negligenciar. Quando a liderança faz uma convocação para expandir o departamento infantil, para levantar novos professores, para levantar líderes de jovens e de adolescentes, você não deveria negligenciar quando a igreja faz um movimento com as crianças, e deveria pensar como você pode abençoá-las de alguma forma. Aqui não acontece isso porque o pastor é bom, mas lá no União, um dia nós descobrimos que os adolescentes estavam indo para a sala das crianças porque eles queriam fugir do culto. E pior, os adultos estavam gostando desse movimento, que tinha alguém que cuidava dos meninos, enquanto eles não perdiam o culto.
aí quando esse tipo de coisa acontece, o que você percebe? Que a geração madura está olhando apenas para si mesma. Eu não posso perder a palavra, eu não posso perder o louvor, eu não posso perder o culto. Mas e as crianças? Ah não, os meninos ficam com eles lá e se viram, e passam um desenho, põe um vídeo no YouTube, e cuida desses pirralhos enquanto a gente está aqui. Quando a gente pensa isso, está claro que o nosso coração não está engajado em discipular a nova geração. Quando você olha para esses adolescentes desvairados, e eles geram um incômodo no seu coração, ao invés de gerar uma compaixão, ao invés de gerar um desejo de se aproximar deles e influenciá-los, isso mostra que o seu coração não está engajado em discipular, em formar a nova geração. Eu não sei aqui, mas na minha igreja nós temos adolescentes, nós temos crianças que os pais não estão na igreja. Eu queria te alertar para o fato de que a igreja, o apóstolo Paulo já avisou que ela é a família da fé. Nós temos o mesmo Pai que é Deus. A igreja, ela tem uma atmosfera de paternidade espiritual, de maternidade espiritual. Isso quer dizer que esses meninos, que os pais não estão aqui, aqui ele encontra pais espirituais, aqui ele encontra mães espirituais, que serão um exemplo, que serão referência, que orarão por eles, que os aconselharão. Você precisa olhar para a nova geração e pensar como você pode abençoá-los, como você pode mentoreá-los, como você pode ajudá-los, como você pode se envolver no crescimento deles, porque a continuidade do avanço dessa igreja depende do seu investimento na nova geração. Pastor Ronaldo, um dia desse, numa palestra do pastor Elias Dantas, ele disse que se a minha igreja tivesse mais de a metade das pessoas com mais de 40 anos, eu deveria começar a me especializar em funeral, porque daqui a pouco todo mundo vai morrer, e que a gente deveria pensar em como a gente ganharia a nova geração, que daria continuidade ao que o Senhor já começou a fazer. O profeta Elias, nos últimos dias de vida, decide ser influência para a vida do profeta Eliseu, decide visitar os discípulos dos profetas, decide influenciar e deixar um legado para a próxima geração de profetas, para mostrar para mim e para você que o investimento na nova geração é importante para aquilo que o Senhor ainda tem para fazer por meio dessa igreja. Queria te convidar a curvar sua cabeça nesse momento.